muito para isso. Que legal, professor. Professor, esse senhor, já começando aqui, o senhor não é daqui, né, de Guarulhos. Não, eu Quando que o sou senhor veio para cá e como que surgiu essa paixão então, eu toda vim para pela cá em cidade? 1973, eu sou de uma cidade que deve ter, não chega a 1000 casas, né? Nossa. Meu E Deus. quando eu cheguei aqui, eu não conhecia absolutamente nada da cidade de Guarulhos. E hoje eu tenho várias publicações, mais de 30 livros publicados a respeito da história, da geografia, cultura e meio ambiente da cidade. E eu comecei as primeiras atividades aqui, Vinícius, em Guarulhos, foi vendendo sorvete. Vendendo sorvete, professor? É, Aonde você Que vendia? delícia. eu morava ali, moro no Jardim Leda ainda, né? E ali tinha uma fabriquinha que vendia sorvetes. E aí eu pegava aquela caixa, pegava 10 sorvetes, saía para vender, depois voltava. E aí eu fui conhecendo as primeiras ruas Uhum, de Guarulhos, a Alameda Iaiá, o Torres de Baggi. certo. Depois eu comecei a fazer carreto nas feiras. Não sei se vocês conhecem o que é carreto. Eu Sim. acho que não é da minha época, não. Não, Não é da conheço. época de vocês, né? Então, o carreto era as pessoas iam comprar coisas na feira Sim. e os Aham. meninos, né, faziam um carrinho para levar a compra das pessoas até as casas, né? Aí eu fazia a feira de sábado, então eu fui tomando conhecimento que tinha feira de sábado, feira de domingo, onde é que ficava a feira de quinta-feira. Uhum. E na minha cidade era a única cidade da Bahia, praticamente, da região, que tinha uma feira na segunda-feira. Coisa Nossa. rara. E aqui não tinha feira de segunda-feira, então Sim. segunda-feira era a minha folga. E aí eu saía muitas vezes para vender sorvete, né? Então foi assim que eu fui aos poucos conhecendo a cidade de Guarulhos e depois eu, por muito tempo, eu também trabalhei com a regularização da posse da terra em Guarulhos. Hum, Guarulhos tem um Uhum. grande problema fundiário, né, de regularização da terra. Eu trabalhei com loteamentos certo. irregulares, clandestinos e favelas. Aham. Aí, nossa, eu conheci a cidade de cabo a rabo, né? De- Tudo quanto é buraco, tudo quanto é Foi aí que começou a lugar. explorar tudo, né? Sim, aí foi ampliando o conhecimento. Que legal, professor. Muito bom receber você, a gente tá muito feliz, né? Muito. E como que surgiu esse, além, né, do seu trabalho, mas como que surgiu o seu interesse por saber mais sobre a história de Guarulhos? Olha, Juliana, eu sempre fui muito curioso. Eu chego a dizer que eu sou, Vinícius, um cara estranho. Porque na minha cidade, os meninos ficavam brincando e eu ficava ouvindo as pessoas mais idosas falar, né? Tinha um idoso que falava assim, vai brincar, menino! E eu ficava lá, escutando, né? E aí, quando eu vim para Guarulhos, eu comecei também a querer saber por que que Gopoúva chamava Gopoúva, Uhum. Torres de Baggi chamava Torres de Baggi. Aí uma pessoa me falou, não, Gopoúva é porque era um cacho de uva. Aí eu falei, nossa, cacho de uva, né? Uhum. E eu fiquei pensando se a uva era verde ou se era daquelas uvas marrons, né, e tal, né? Depois eu descobri que não, Gopoúva não chama Gopoúva, porque Gopoúva vem de Guapuruvu, Com que a é uma produção. árvore que tem um tronco mole que os indígenas usavam para poder fazer canoas. Uhum. Então, por isso que depois é que eu descobri de muito tempo, né? Mas sempre eu tive essa preocupação de por onde eu estava pisando, eu queria saber por que que aquele local chamava aquele local, né? Tinha aquele nome. E aí fui descobrindo, e aí depois eu comecei a escrever, fiz um site uma época já, agora, há uns 15 anos atrás, que chamava Certo. Guarulhos Tem História. E aí uma editora foi contratada para fazer um livro da história de Guarulhos, porque não tinha, tinha livros, mas com poucas publicações, né? Uhum. Uhum. E essa editora me procurou para fazer o trabalho, e eu topei fazer, reuni mais 14 historiadores, geógrafos, arqueólogos, para fazer esse livro, e produzimos uma base científica para a cidade de Guarulhos, né? E aí foi o primeiro livro que nós fizemos em 2010. Esse livro foi vendido para Rio Negro por ocasião dos 80 anos. E de 15 anos para cá eu só faço isso, escrever livros, contar história, inventar algumas mentiras também, assim, de vez em quando, né? Ah, é, professor? Tem que ter algumas. Diz que não pode passar de 10%, Ah, né? é? Ah, Mas se passar, essa é boa. aí compromete, né, Ju? Sim. Mas assim, a gente tem uma margem aí de 10% para inventar histórias. Uma Uhum. coisa mais ficcional, né, pra prender a atenção do público, né? Exato. Então, nós já saímos aí para fazer trabalhos, né? Sim. Então a gente também trabalha com os contos fantásticos. E aí a gente tem uma liberdade maior para trabalhar o texto. Uhum. Quando você trabalha um livro
de história, então você tem toda a questão da comprovação científica do que você está falando. Agora, quando a gente trabalha o conto fantástico, eu trabalho com ficção e realidade. Então, na parte da ficção é que a gente coloca umas pimentinhas, né, para Sim, deixar a sim, história mais engraçada, né? sim.